Uou! Seja bem-vindo à Missão Musical, amiguinhos e amiguinhos, gamers que curtem game, ou que curte música, ou que gosta dos dois, gosta de música e de jogo. Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor artístico, músico, e hoje, e já joguei, hein? Não posso dizer que eu sou habituado a jogar, porque eu sou da época do Mario Kart e do Donkey Kong, né? Mas você não sabe do que eu tô falando? Oh, meu Deus, o tempo passa pra todo mundo, mas vamos lá. Nesse vídeo de hoje, eu vou analisar aí o álbum novo que saiu do KDA, amiguinho. Caso você esteja perdido e não sabe o que é, KDA é uma banda, é um grupo virtual. Lembra do Gorillaz, lá dos anos 2000? É basicamente essa mesma ideia, mas quem é a dona dessa banda é a Riot Games, não sei como pronuncia também. Acho que tá na hora de eu estudar inglês, né? A Riot Games, ela tem vários games, é uma empresa que produz jogos, e o LoL é um dos jogos. E aí, dentro do jogo, como em qualquer jogo, tem vários personagens. E a KDA é um jogo com 4 personagens do jogo. Aqui tem uma cola de tudo que eu vou falar neste vídeo, porque tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse álbum e sobre o KDA de forma... A gente vai acabar esbarrando e falando sobre KDA, né, de forma geral. Mas o grupo é formado por Ari, Akali, Evelyn e Kaisa. Acho que é Kaisa, né, gente? Agora não preciso da ajuda do professor de português. Agora é de coreano, ou de mandarim. Esse álbum, ele foi gravado em 3 línguas. Ou melhor, as músicas têm trechos cantados em 3 línguas, que são inglês, coreano e mandarim. O álbum foi lançado dia 6 de novembro, ele tem 5 músicas e tem a duração de 16 minutos. Na realidade é um EP, né, um Extended Player. E o álbum foi lançado numa parceria entre a Riot Games e a Stone Music. E aí eu vou falar um pouco, faixa a faixa, vou falar um pouco de cada música em específico do álbum e também depois vou falar de forma geral o que eu achei do álbum, as coisas que dá pra gente perceber. Vamos começar por The Baddest. O eu lírico dela, né, são as meninas malvadas. Isso é interessante da gente já começar a analisar pelo seguinte. O grupo, ele é todo feminino, né, as personagens são todas mulheres. E quem dubla as personagens, óbvio, os personagens não têm voz de verdade, então precisa de cantoras pra dublar, são mulheres também. Dublando a Ari é a Mion, do G-Idol. Dublando a Akali é a Soyeon, que também é do G-Idol, que é um grupo de K-pop. A Evelyn é dublada pela Madison Beer. E aqui, excepcionalmente, neste álbum, ela foi dublada também pela Bia Miller. E a Kaisa é dublada originalmente pela Jaira Burns. Mas aqui no álbum teve algumas músicas que ela foi dublada pela Wolf Tyler. Inclusive, nessa primeira música são algumas músicas que tem a participação da Bia Miller e da Wolf Tyler. Uma coisa que vale a pena a gente falar é que essa música ela teve uma versão em português. Editor, coloca aqui por gentileza. É uma versão da Carol Conká e da Carol e Vitória. Essa é a receita de quem já sabe. Se ajeita que eu vou pra treta sem piedade. Causando estragos, já deixei bem claro. Eu faço o que eu quero fazer. Essa música ela foi liberada antecipadamente. Na realidade, tanto a primeira faixa quanto a segunda faixa, que é a primeira, The Baddest, e a segunda, que é More, foram lançadas antecipadamente. Depois eu falo um pouco de More, mas antes do EP chegar, essas músicas já tinham saído por uma questão de estratégia de marketing, difusão e divulgação. E olhando do âmbito musical, digamos assim, óbvio, meu ouvido vai ouvir não enquanto gamer, mas enquanto produtor musical, enquanto músico, coisas que me chamaram a atenção. Tem muitas coisas legais e diferentes, tá? Primeiro, que ele já tem a própria estética do K-pop. O KDA é um grupo essencialmente assim de K-pop, então tem muita coisa que tem muitas referências dessa fonte do K-pop, da parte de produção, de timbres, de beats escolhidos, de arranjos, sobretudo. E nessa música tem uma parte que tem um trecho da voz que ele é oitavado. O que é oitava? Como que eu vou te explicar, amiguinho, caso você não entenda de música? Imagine que as notas fossem números. Em determinado lugar, as notas que estivessem acontecendo fossem as notas 25, 26 e 27. Essa nota, se ela tivesse oitavada, que é uma coisa que acontece em música, é como se ela fosse, ao invés de 25, 26, 27, ela fosse 35, 36, 37. Sacou? É a mesma nota, mas em uma outra região, digamos assim. É como se fosse 15, 16, 17, 5, 6, 7. Entende? Segue a mesma lógica. Inclusive, me lembrou um trecho de Vai Malandra. Tem um trecho da Anitta de Vai Malandra que usa um recurso mais ou menos parecido, falando nessa parte de estrutura musical.
E como é uma música mais pro lado de Garotas Malvadas, ela tá numa tonalidade menor. Ela tá, se eu não me engano, em Mi bemol menor. E o que acontece? Tonalidades menores deixam as músicas mais pro lado dark. Se a gente quiser compor uma música, se a gente quiser que um arranjo ele seja um pouco mais alegre, a gente precisa ir mais pro lado dos acordes maiores, das tonalidades maiores. Quando a gente quer que algo seja mais sombrio, mais dark, mais impactante, a gente tem tonalidades menores, que aí, psicoacusticamente falando, a gente percebe como algo um pouco mais sombrio, assim. Sorry for the bad news, sorry I'm so bad. Only took a minute for me to get what you had. Amiguinho, e eu não vou me estender muito em cada música, porque a ideia é justamente eu falar das percepções que eu tive, da parte técnica, musical, estratégica, digamos assim, e a gente poder o vídeo ficar curto, ficar legal da gente assistir, né? Vamos falar então da segunda música, que é More. Inclusive fizemos o react dela, está aqui, aparecendo aqui neste exato momento. Essa música já volta para a formação inicial, digamos assim, do KDA. Essa música, algo que eu achei legal nela, é que ela tem uns contracantos. O que é um contracanto? Enquanto uma pessoa está cantando alguma coisa, um outro cantor está cantando outra coisa diferente. Isso é um contracanto, tá? E essa música, eu achei ela interessante na questão da tonalidade, porque ela tem uma tonalidade, você sente ela em uma região do campo harmônico. O campo harmônico é como se fosse assim, o lugar onde a música transita, digamos assim, tá? E aí, chega no meio, ela tem uma modulação, ela muda a tonalidade, então ela é como se ela ficasse meio confusa, assim. A gente não sabe se ela tá em Dó sustenido menor ou se ela tá em Fá sustenido menor. E essa música, ela tem uma espécie de terça paralela na ponte, antes de ir pro refrão. Ponte é aquele trechinho que antecede o refrão. E que deixa a música com uma estética um pouco exótica, e eu achei bem legal, inclusive. Outro detalhe importante sobre essa música é que ela foi liberada, como eu disse antes, ela foi liberada anteriormente, mas essa, no caso, foi liberada no Campeonato Mundial de LoL. Teve, inclusive, a apresentação, né, das meninas. Chegamos na faixa 3, Villain. Mas, vamos lá, coisas que eu notei que eu achei bem interessante. Tem uma percussão é tudo que é de bater, tá? Todos os instrumentos que são de bater. Tem uma parte que tem uma percussão com reverb, com um eco, digamos assim, que eu achei bem interessante. Eu achei que deu um tchanzinho na música. Tem um sample grave que é muito legal também. Que ele tá junto com a voz. No refrão, tem uma voz que tá nananana, nananana. Junto com essa voz tem uma voz grave e oitavada embaixo. Nananana, nananana. Isso aí eu achei bem interessante. O pop tem usado muito isso, essas oitavas com a voz manipulada através dos softwares de edição para que ela soe mais grave. Em estúdio, algo que tem sido muito natural no pop é pegar a voz da mulher, dobrar essa voz, sabe? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo de áudio mesmo, e aí você manipula essa cópia e vai descendo a afinação dela até chegar nessa voz mais grave. Em Power do Little Mix dá pra sacar isso também. Vou deixar o card aqui. Um outro ponto que eu achei interessante é que ela tem umas espécies de desafinações em alguns samples. O que acontece? Quando o tecladista está tocando, muitas vezes ele tem uma ferramenta, não me lembro o nome agora, tecladistas, me perdoem, me ajudem aqui. Como que chama aqui aquela roldanazinha que vocês empurram? E aí o som tá aqui, ele vai... Eu não me lembro o nome, mas enfim. Olhem aqui nos comentários que algum tecladista vai comentar. Mas você consegue desafinar a nota e voltar a nota rapidinho, sabe? É justamente uma ferramenta para isso. E eu senti que alguns samples, enquanto o sample tá rolando, parece que existe essa manipulação da afinação. Ele sobe um pouquinho e volta, e desafina, e desce um pouco a afinação e volta. Eu achei interessante, eu achei peculiar. Num primeiro momento fica um pouco estranho da gente ouvir, mas depois volta. Outro álbum que isso aconteceu foi no álbum de Little Mix, no álbum Confetti. Não me lembro a música em específico, mas eu vou deixar aqui a análise que fizemos do álbum, que tá bem legal também. Inclusive teve participação da Roberta, que manja muito sobre Little Mix. Essa música, como ela também tá falando sobre ser vilã, sobre ter esse comportamento, digamos assim, na própria letra, a música também está em uma tonalidade menor. Eu achei muito interessante a forma que o conceito da música, ela tá muito atrelada à letra. Eu achei muito bem pensado isso.
Time to roll the dice, you know I'm the type to risk my life, not afraid to die, type to make you cry, type to... Vamos agora à faixa 4, Jungle Dumb. É uma música que também está... Nossa, essa aqui tem uma coisa harmônica muito legal pra gente falar. De tudo que tem na música, ela tem muitas referências do pop ocidental. Tem uma música, se eu não me engano, da Anitta com a Becky G, que usam uns efeitos parecidos. Acho que é em Banana. A gente analisou, tá aqui o card. A forma que a voz tá linkada com alguns samples de vozes é muito interessante, é muito legal. Fora que essa música ela tem uma outra coisa muito legal, que eu achei bem massa, que é o seguinte: a música tá em Mi menor, certo? Aí tem determinados momentos que os compositores encaixaram o acorde de Mi maior. Quando você coloca esse acorde um pouquinho diferente, faz com que algo inesperado aconteça na música. É algo muito incomum de se usar. Antes da gente ir para a próxima música, deixa eu abrir o meu coração com algo aqui. Eu tenho muita vontade de conhecer esses jogos novos. Eu nunca joguei LoL, nunca joguei todos esses games que são de agora, Free Fire, tudo que vocês imaginarem, eu nunca joguei. E aí às vezes as pessoas falam, nossa, Gabriel, joga, vamos jogar e tal. E aí, qual que é o lance? Eu pensei em a gente marcar um encontro e jogar. Só que esse encontro vai ser fechado, tá? Vai ser por videoconferência e ele vai ser um encontro do Clube do Missão. Como o Clube do Missão ele é feito por patrocinadores do canal, por fãs assim, fãs igual você, mas que querem ajudar o canal, então a gente monta alguns benefícios para que a gente possa retribuir de alguma forma. E aí os encontros é um dos benefícios. Para você ter uma ideia, no Clube do Missão, as pessoas que fazem parte, além de terem destaque no nome aqui no YouTube, tem um selinho na frente do nome delas, elas ajudam a decidir quais vídeos a gente vai fazer, elas participam desses encontros, a gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente conversa, eles podem participar dos vídeos, dos reacts que a gente faz. Basicamente, o Clube do Missão é uma desculpa esfarrapada, é uma mentira esfarrapada para a gente poder fazer amizades. Sobretudo nesses tempos de pandemia, né? Enfim, se você curte as interações online, eu acho que você vai curtir bastante fazer parte do Clube do Missão. Gabriel, quanto que custa para estar dentro do Clube do Missão? Como que funciona? O Clube do Missão é um patrocínio automático aqui do próprio YouTube, então é só você clicar no Seja Membro, que tem aqui embaixo. Agora sim, vamos falar da faixa 5, que é a I Will Show You, que tem inclusive participação do Twice, aquele grupo de K-pop. Aqui eu vou deixar um card de algum react que já fizemos de Twice, porque sim, eu sei que já fizemos. Essa música, eu achei ela um pouco mais oitentista, os timbres dela me lembraram um pouco as coisas do The Weeknd. Isso é uma escolha, tá, gente? Isso é estilístico. Se usa isso quando se quer passar essa estética. Por exemplo, num filme. Se você quer produzir um filme como se ele pertencesse à época de 40, você vai deixar ele branco e preto, você vai deixar uma foto sépia, você vai manipular para ter a estética da época. E essa música eu senti muito isso. Eu senti ela mais orgânica, mais popular, mais fácil das pessoas no Brasil consumirem, porque ela é mais próxima de uma música que toca no Brasil, digamos assim. Agora vamos falar de forma geral sobre o álbum. Eu achei o EP bem legal, achei ele muito interessante, muito excêntrico, muito exótico, algumas coisas muito diferentes, assim, que você não ouve em álbuns comuns, assim, de artistas de pop. De K-pop talvez alguma coisa ou outra você pegue, mas eu achei muito interessante. Outra coisa muito legal da gente falar é que as letras estão muito trigadas nos conceitos, nos arranjos. Então, na música More, por exemplo, a letra tá falando sobre querer mais, querer mais, querer mais, querer mais, e a música ela vai trazendo isso, essa entrada de elementos, fora que estamos falando de um jogo, então existe em todas as letras uma competitividade, um certo heroísmo, sabe? Isso é interessante, porque se você tá jogando com um personagem, tô falando agora um pouco mais da parte estratégica, tá? Você quer que esse personagem seja forte. Você vai escolher um personagem que é forte. Então, eles precisam imprimir essa força através das letras e das músicas. E eu achei que isso foi muito bem feito mesmo. E uma outra coisa muito legal é que, como são personagens femininas, as letras tratam disso também. O eu lírico é sempre mulher. E isso é interessante, porque antigamente, antes do grande ponto de inflexão que chegou no feminismo no mundo, nessa época que nós estamos vivendo, quando uma mulher cantava, o eu lírico, ou seja, o eu que está cantando a música,
era masculino, então eram mulheres interpretando músicas de homem. E agora, nessa época que a gente tá vivendo, você vê que o eu lírico sempre é feminino quando a mulher tá interpretando. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque dá um pouco mais de voz para as pessoas que estão consumindo. Inclusive, dentre os maiores gamers aí do Brasil, acho que a gente pode falar do Brasil, tem mulheres. Então, assim, é uma coisa muito, muito legal, sabe? Estrategicamente falando, eu sinto que está muito em consonância com o que acontece no mundo mesmo. Eu achei isso massa. Falando em mulheres e coisas que são muito legais, os compositores desse álbum, que são a Rebecca Johnson e o Sebastian Nagent, são os mesmos compositores de todas as músicas. Então é muito legal, esses compositores, eles trabalham para a empresa. Esses compositores provavelmente trabalham para a empresa de games. E aí eles que compuseram todas essas músicas. E uma coisa legal que eu estava lendo, pesquisando um pouco sobre o álbum, é que a Rebecca, ela trabalhou na Rockstar Games, que é uma outra empresa que produz jogos também. Então ela me parece ter uma experiência muito vasta. Eu estava vendo no LinkedIn dela que ela atuou no GTA, ela atuou no Max Payne, que são e outros N jogos e outros N projetos, assim, que tem a ver com o game. Então, me parece que ela sabe muito a linguagem daquilo ali, de como está acontecendo. Sim, gente, tanto em filme como em games, quem faz a trilha sonora precisa ser um grande conhecedor, não só daquele mercado, não só daquela estética, daquela arte em si, seja da arte audiovisual ou da arte de games, mas a pessoa também precisa conhecer música, entende? Porque se você tem um filme, por exemplo, que ele vai ser da época medieval, existem elementos sonoros que lá na época medieval não existiam, entende? Então você não vai colocar uma guitarra fritando numa música porque não faz sentido, você precisa de ter instrumentos daquela época. A estética musical, a organização, como que a estrutura harmônica acontece, também precisa respeitar a época que está sendo retratada. Então nos games acontece um pouco disso também, você precisa conhecer todo o contexto, época, personagem, personalidade a persona, né? A personalidade do personagem, todos esses elementos, qual que é a estratégia daquela música, onde que ela vai entrar, qual que vai ser ela vai ser tema de quê. Você precisa conhecer tudo isso para que você consiga expressar e dar apoio à ideia daquela música dentro do jogo através da composição, através do arranjo, através da produção em si. Enfim, amiguinhos, essa é a minha percepção, essas são as questões que eu saquei do álbum All Out, do KGA, desse grupo aí de K-pop, e eu queria saber o que você achou desse álbum. Comente coisas aqui, porque eu sou muito fora do âmbito de games. Eu sou formado em música, então o meu know-how, a minha experiência está na parte de música e de negócios, marketing artístico, music business, isso é o que eu tenho mais conhecimento. Da parte de games, eu sou muito zero à esquerda, inclusive vou ficar esperando você entrar no Clube do Missão pra gente marcar esse LOLzinho maroto aí, hein? Eu não sei nem se combina falar LOLzinho e maroto na mesma frase. Você entende o nível de tio que eu tô chegando? Você entende? Já eu tô jogando no bicho, oh meu Deus. Você nem sabe o que é jogo do bicho, né? Só vai piorar cada vez mais. Enfim, gente, beijo na alma, paz no espírito. Vou deixar aqui a maratona de vários álbuns que já analisamos, vários, tem tipo 5, 6, porque começamos com esse projeto faz pouco tempo. Se você curte, comenta aqui embaixo e também comente outros álbuns que você gostaria que nós analisássemos aqui no Missão Musical. E também segue a gente no Instagram, ajuda a gente a crescer, por favor. Thank you, Silvio. Vamos com Deus, até o próximo vídeo. Antes da gente ir pra próxima música, deixa eu dar um jeito no meu celular não quebrar.